Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma notícia bem importante para a indústria que saiu no decorrer dos últimos dias e tem criado bastante controvérsia nos Estados Unidos, mas eu não ouvi muita gente falando a respeito aqui no Brasil. E eu queria falar hoje a respeito da contratação do John Lasseter pela Skydance Animations. E galera, antes de mais nada, não deixem de se inscrever no canal. Eu tô tentando chegar a 100 mil inscritos o mais cedo possível e tem muita gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal. Então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu vou ficar bem agradecido. Para quem não sabe, o John Lasseter é o antigo presidente da Disney Animations, que por sua vez controlava não só o setor de animação da Disney, como também todos os filmes da Pixar. O John Lasseter, para quem não sabe, é o diretor de vários filmes da Pixar e ele era o presidente da Pixar, ele era o grande chefão, pelo menos em termos criativos. A Pixar era do Steve Jobs, mas o John Lasseter sempre foi o chefão na parte criativa. Quando a Pixar foi comprada, ele migrou junto com a Pixar para a Disney e acabou se tornando presidente da Disney Animations e começou a lançar um sucesso atrás do outro, não só na Disney, como também na Pixar. E o John Lasseter, após alguns anos chefiando esse setor de animação da Disney, acabou sendo demitido, na verdade acabou sendo afastado. A Disney decidiu não renovar o contrato com ele, porque ele foi acusado por várias mulheres de ter uma atitude nada profissional nos bastidores. Ele não sofreu nenhuma acusação extremamente grave de assédio, nem nada assim, mas muitas mulheres falaram que ele não sabia se portar, que ele ficava abraçando, que ele ficava agarrando, que ele ficava fazendo coisas que ele não deveria fazer no ambiente de trabalho. Inclusive, várias mulheres chegaram a dizer que elas não podiam ter uma reunião particular com ele, por exemplo, porque eles falavam que o John Lasseter não se aguentava ao ver uma garota bonita, uma mulher bonita e etc. Então, devido a essas atitudes dele nos bastidores, ele acabou sendo demitido, porque muitas pessoas consideraram que era uma espécie de abuso de poder, que ele estava abusando do poder dele, dando preferência para os animadores homens, porque ele não se encontrava cara a cara com as animadoras e quando ele se encontrava, ele não sabia como se portar. Muitas pessoas vieram à defesa do John Lasseter na época, que a Disney estava cometendo uma cagada, e ele acabou ficando 6 meses num sabbatical, ou seja, 6 meses afastado, ninguém sabia se ele retornaria ou não, até que saiu a notícia que ele não iria retornar. E agora, menos de um ano depois que ele foi demitido da Disney, ele foi contratado pela Skydance Animations, pela recém-formada Skydance Animations. A Skydance, para quem não sabe, é uma produtora que faz filmes para Paramount. Ela tem um contrato de exclusividade de distribuição com a Paramount e ela fez vários dos últimos grandes filmes que a Paramount lançou, inclusive os filmes Missão Impossível e Star Trek. E como tudo que acontece ligado a esse movimento do Me Too, essa notícia explodiu nos Estados Unidos, muitas pessoas declararam insatisfação com essa notícia, inclusive os próprios funcionários da Skydance que não foram consultados a respeito da decisão e nem mesmo os acionistas. Os acionistas só foram consultados dias depois que a contratação já tinha sido noticiada, eles fizeram uma reunião e noticiaram todos os acionistas. Então, mais uma vez com a Disney, acontece mais ou menos a mesma situação que aconteceu com o James Gunn. Eles mandam embora uma pessoa extremamente importante para o futuro da empresa, somente para uma das concorrentes não ligar para o assunto e contratar a pessoa de qualquer forma. A gente viu com o James Gunn que a Warner contratou o James Gunn e agora a gente está vendo com o John Lasseter que a Skydance contratou o John Lasseter porque eles estão criando um estúdio de animação e o que melhor do que ter o ex-presidente do maior estúdio de animação de todos os tempos como o seu atual presidente. E eu queria saber, antes de dar minha opinião, eu queria saber a opinião de vocês, eu queria saber o que vocês acham a respeito desse assunto. Vocês acham que é cedo demais para recontratar o John Lasseter? Vocês acham que ele nem deveria ter sido mandado embora no primeiro lugar, que ele nem deveria ter saído da Disney? Vocês acham que ele deveria ter retornado para a Pixar, que era uma empresa onde ele tinha muito mais influência? Ou vocês acham que ele deveria ter sido mandado embora e não deveria ter sido recontratado de forma alguma pela Skydance? Na minha opinião, eu acho que ele não cometeu atos tão graves assim, a ponto de nunca mais ser considerado para emprego nenhum. Eu não acho que o que ele fez mereça acabar com a carreira dele, como aconteceu
com razão, por exemplo, com o Kevin Spacey, que a carreira dele morreu pelo menos nos últimos 2 anos aí, devido aos casos de assédio, como aconteceu com o Harvey Weinstein. Eu acho que o que ele fez não chega à mesma gravidade, mas eu acredito que o tempo que ele ficou fora foi um tempo muito pequeno e eu acho que ele não deveria ter um cargo de chefia tão cedo assim. Eu não sou contra a contratação dele pela Skydance, eu acho que em termos corporativos, em termos de investimento, obviamente é um excelente investimento investir no cara que fez Toy Story, que fez vários dos clássicos de animação das últimas décadas, que foi o responsável por incentivar cada vez mais a qualidade dos filmes da Disney, Moana, Frozen, etc., Big Hero 6, todos foram na chefia do John Lasseter. Então, obviamente, no sentido corporativo, faz total sentido para a Skydance contratar o John Lasseter. Mas e no sentido pessoal e no sentido humano? Eu acho que talvez eles devessem ter contratado o John Lasseter como um consultor primeiro e esperar alguns anos para depois colocar ele como chefe do setor, como chefe dessa nova empresa que está sendo criada, porque a gente já viu, através dos casos que aconteceram na Disney, que ele tem um histórico de abuso de poder. Então você vai colocar um cara que tem histórico de abuso de poder numa posição de poder meses depois que ele foi mandado embora do seu último emprego. Então eu acho que o caminho certo seria eles terem contratado ele para uma posição de consultoria, para ele dar dicas para os filmes, para ele dar uma ajudinha no desenvolvimento, mas não ser o chefe de várias pessoas, porque ele não provou ainda que ele mudou como pessoa, ele não provou ainda que ele não vai cometer as mesmas gafes que ele cometia na Disney, mas como eu falei, não foram gafes tão grandes assim, não teve nenhuma acusação extremamente grave contra ele, e sim uma atitude errada no ambiente de trabalho. E eu imagino que deve doer bastante para a Disney ver esses grandes criadores como James Gunn e o John Lasseter indo para outras empresas devido a essas cagadas que a Disney, como uma empresa mais familiar, como uma empresa mais solidificada, ela tem que se importar muito mais com essas situações, ela tem que levar essas considerações ao extremo e mandar essas pessoas embora. Mas as outras empresas que não têm tantos escrúpulos assim, ou que não tem um público tão familiar, que não é uma empresa de tanto reconhecimento como é o caso da Skydance, fica muito mais fácil para eles contratarem pessoas como o John Lasseter. E isso eu acho que acaba afetando a Disney e com certeza a saída do John Lasseter, assim como a saída do James Gunn, vai afetar bastante os planos da Disney no futuro próximo. O James Gunn, a gente viu o Guardiões da Galáxia 3, tá num hiato, o Kevin Feige fala a respeito do filme e muito puto, por sinal, porque muitas pessoas falaram que foi uma decisão do Alan Horn e do Bob Iger e não uma decisão do Kevin Feige, que o Kevin Feige foi contra mandar o James Gunn embora por tweets de 10 anos atrás. E mesmo assim ainda tem aquele argumento de palavras contra ações. Enquanto James Gunn fez tweets, fez piadinhas bastante sem graças no Twitter, o John Lasseter ultrapassou um pouquinho isso e acabou entrando no campo das ações. Mas, como eu falei, foram constrangimentos e não situações de assédio, não foram coisas extremamente graves. Então eu não acho que ele deveria ficar na geladeira pro resto da vida, como muitas pessoas estão falando, que o cara é um lixo, que o cara é isso, que o cara é aquilo, como tem muita gente falando. Então a situação é essa, a Skydance Animations está entrando aí para ser mais uma grande concorrente da DreamWorks, da Pixar, da Disney e da Illumination Entertainment, que são as 4 grandes hoje em questão de animações. Com o John Lasseter, com certeza a Skydance tem potencial para entrar nessa jogada, para entrar entre essas grandes, e vamos ver o que eles vão fazer a partir daqui. A Skydance, se não me engano, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não falou nada a respeito do assunto, e nem sei se eles vão falar, porque eles já justificaram a contratação no momento da contratação, que eles estão dando uma segunda chance para o John Lasseter, que eles fizeram um estudo, falaram com as vítimas, falaram com o próprio John Lasseter e fizeram uma investigação, entre aspas, em volta do que aconteceu e decidiram que ele merecia sim uma segunda chance. Mas, como eu falei, eu não acho que ele merecia uma segunda chance já numa posição tão alta como ele conseguiu. Então, galera, como sempre, eu quero saber de vocês o que vocês acham a respeito disso. Eu vou colocar uma enquete aqui do lado para vocês me responderem se vocês acham que ele deveria ter continuado na Disney, que ele deveria ter voltado para a Pixar, que ele não deveria estar trabalhando até hoje, que ninguém deveria contratar ele de forma alguma, ou se vocês acham que a Skydance está correta nessa situação e está se aproveitando de uma das pessoas mais capacitadas que estão livres aí no mercado hoje.
Então não deixem de preencher a enquete, dizer aqui nos comentários, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu e nos vemos em breve.